Olá pessoal, tudo bem com vocês? A partir de hoje é neste novo cenário que nós vamos ter os nossos encontros. E para começar, neste vídeo vou trazer para vocês uma experiência nada legal que eu tive em 2020. No ano passado, as minhas rosas deserto praticamente não cresceram, quase não floriram e começaram a apresentar o caudex murcho. Quem aí já não passou por um problema parecido? Então eu comecei a investigar e descobri que a causa estava oculta, escondida dentro do substrato. Uma praga, uma das piores que existe, estava roubando a seiva, tirando a energia das plantas. Então resolvi utilizar um produtinho bastante conhecido que tem um efeito muito bacana. E é exatamente isso que eu vou mostrar aqui para vocês. O resultado, como que vocês vão estar utilizando, quais os cuidados que vocês devem ter e os benefícios. Então, se você quer saber todo o poder da naftalina no uso de plantas, acompanhe esse vídeo porque ele está especial. Bem pessoal, e antes de dar prosseguimento aqui no nosso vídeo, faça aquele velho pedido aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, assim você ajuda com que esse vídeo chegue a mais pessoas. E também não se esqueça de ativar o sininho aí das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Se você gostar das informações desse vídeo, também não esqueça de deixar aí o seu joinha. Como eu estava dizendo a vocês, em 2020... fui fazer o replantio de manutenção nas minhas rosas deserto. Aquele replantio que a gente tem que fazer pelo menos uma vez no ano para renovar o substrato e assim dar condições para a planta continuar crescendo. E para minha surpresa, praticamente todas as rosas deserto estavam como essa daqui, com essa anomalia do caudex murcho, parecendo aquele tomate seco, aquela abóbora que você deixou vários dias no sol e perdeu todo o líquido. E aí eu fui investigar e descobri que a causa era a cochonilha de raiz. 2020 foi um ano praticamente perdido, porque as plantas não cresceram e não tiveram boas florações. E aí eu tive aquela dor de cabeça. Deu aquela sujeirama, tive que fazer o tratamento de todos os vasos na solução com a água sanitária, que eu já expliquei aqui no canal como que você faz. São 10 litros d'água e você vai acrescentar 240 ml de água sanitária e fazer aquele banho de 15 minutos para matar todas as pragas que estão no substrato atacando a raiz da nossa planta. Também gastei dinheiro porque resolvi trocar todo o substrato e fazer nova adubação. Foi uma verdadeira mão de obra e virou uma lambança, uma sujeirama por vários dias aqui na minha casa. O meu tanque ficou daquele jeito. E aí eu comecei a utilizar pedrinhas, bolinhas de naftalina dentro dos vasos. Naquelas plantas que eu vou levar para o resto da vida, aquelas plantas grandes que eu fiz o tratamento, por incrível que pareça, não houve mais nenhum surgimento de cochonilha de raiz. As plantas continuaram crescendo, aquele caudex robustos e com boa floração. Já essa daqui e as irmãs dela são plantas menores de semente que eu germino e que eu utilizo geralmente para fazer enxertos. E por ser plantas jovens que estão em crescimento, eu pensei, não vou usar naftalina porque logo logo vou replantar para vasos maiores. E veja só pessoal, cochonilha de raiz atacou essas plantas sem dó. E onde que você vai encontrar a tal da naftalina? Você encontra em qualquer supermercado. Ela é muito utilizada em casa, a gente utiliza nos guarda-roupas, nos armários, nas estantes de livros para espantar traças, baratas e ela é tão poderosa que consegue afugentar até algumas espécies de ratos. Quando você coloca uma pedrinha de naftalina dentro do vaso, ela vai fazer esse mesmo efeito, porque ela é liberada se transformando em gás. Aqui ela está no estado sólido, uma pedra. E aí com o tempo ela começa a evaporar, começa a ficar no ambiente e aí começa a fazer o seu efeito repelente. É um excelente repelente, só que ela tem vários detalhes que você precisa observar quando for fazer o uso. Primeiro deles,
tentar não tocar com a mão, não ter contato com a pele e não ficar inalando a naftalina. Quando você colocar a pedrinha dentro do seu vaso, ela vai ficar por vários meses sendo liberada e isso vai afugentar a cochonilha de raiz e outras pragas que queiram se alimentar da seiva da sua plantinha. Ela vai ficar protegida. Só que você precisa colocar a naftalina dentro do substrato, deixá-la coberta para evitar o risco aí de alguma criança, algum animal de estimação acabar vendo a pedra e sofrendo algum acidente. Também há uma polêmica sobre se a naftalina for absorvida pelas plantas e liberada no ambiente pelas folhas, pela respiração do vegetal. Bom, pessoal, a rosa do deserto em específico é uma planta que gosta de sol, então você vai deixar ela lá na área externa, no seu quintal, ou seja, um local aberto e ventilado, onde passa várias correntes de ar. Eu acho muito improvável, aí no seu quintal, no seu cultivo, você acabar inalando naftalina que a planta absorveu, porque é muito aberto, é muita ventilação e é uma quantidade muito pequena de produto. Agora, se você está usando numa planta que está no ambiente interno, aí até é possível, talvez, ocorrer alguma coisa. Mas a gente não pode exagerar, pessoal. Ela realmente faz mal, é tóxica, você tem que cuidar quando for manusear. Só que se você usar da maneira correta, com segurança, estudando sobre o produto, você vai ver que tem mais benefícios do que malefícios. Muita gente usa ela dentro de casa, no meio da roupa, no meio dos livros, né? E aí ela tá lá fora, no meio dos vasos, você não dorme lá no meio das suas plantas, não passa o dia inteiro, 24 horas lá. E mesmo assim, como eu falei, é um ambiente aberto, é muito difícil a naftalina ir parar no seu pulmão, no seu nariz. Uma outra dica muito importante, um cuidado que você deve ter é que a naftalina só deve ser usada em plantas que não vão ser utilizadas para o consumo humano e de animais. Ou seja, você jamais vai utilizar a naftalina em verduras, legumes, pomares, frutas. Não, você vai utilizar a naftalina apenas em plantas ornamentais. Aquelas que a gente utiliza para deixar a nossa casa, o nosso jardim muito mais bonito. Falando agora, pessoal, sobre a quantidade de naftalina que a gente vai estar utilizando, então aqui a gente precisa levar em conta dois fatores: o tamanho da bacia, da cuia e também o tamanho e a idade da planta. Por exemplo, aqui nesses potinhos menores que a gente geralmente planta rosa do deserto para enxerto, você vai utilizar uma bolinha de naftalina no replantio. Nesse vaso aqui, tamanho número 2, para plantas um pouco maiores, aí com 6 meses, 1 ano de idade, também uma bolinha de naftalina é suficiente. Já nessas bacias, tamanho número 3, você deve utilizar em torno de 1 a 2 bolinhas. E nessas bacias maiores, número 4, geralmente você vai utilizar aí de 2 a 3 bolinhas. E aquelas bacias grandes para plantas aí com 8, 10 anos de idade ou mais, aquelas bacias de 10, 12 litros, você pode usar a partir de 3 bolinhas. Isso aqui você vai utilizar quando for fazer o replantio. Vai colocar essa quantidade aqui de naftalina nos vasos. Já naquelas plantas que você não vai replantar, que estão plantadas e você quer fazer o uso, você vai fazer a manutenção colocando naftalina uma vez a cada 6 meses. Já é o suficiente. E aqui é muito simples, basta fazer um buraquinho, colocar a pedra dentro e aí basta cobrir. Assim a planta vai ficar protegida. Quanto à questão se a naftalina traz algum prejuízo, é tóxica para a rosa deserto, pessoal, nesse mais de 1 ano que eu estou utilizando, não vi nenhuma alteração nas plantas a não ser benefícios. Elas apresentam um melhor desenvolvimento de raízes e os caudex sempre gordinhos, sem nenhuma presença de pragas, o que comprova que realmente a naftalina é um excelente repelente e é realmente muito poderosa. Uma grande aliada aqui no nosso cultivo. E aí, gostaram das dicas do vídeo? Se gostou, não esqueça de deixar aqui o seu like e também me siga lá nas redes sociais. No Instagram, cristiano.rosadodeserto e no Facebook na página Cristiano RD. Em breve vou trazer outros produtos poderosos que nos auxiliam a melhorar as nossas plantas e deixar o nosso cultivo muito mais protegido.